Bom dia, na paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui, né? Deus mandou uma chuva. E quando Deus manda a chuva, é tempo de limpar, né? Tirar os matos. Tirar os matos e chegar a terra para empim, né? Irmão, os matos na planta, seja lá a planta que for, ele vai sufocar a planta, né? Assim, irmãos, é as coisas do mundo na vida do verdadeiro cristão. As coisas do mundo ela sufoca, né? E muita gente tem andado sufocado, preocupado com as coisas do mundo, né? Mas Jesus diz, irmãos, que o mundo passa com tudo aquilo que o homem cobiça, aquilo que atrai os nossos olhos, né? Tudo aquilo vem do mundo e o mundo passa, né? Mas estou aqui tirando as coisas que sufocam o pé de planta, a empim, né? São os matos, olha, sufoca. E a palavra diz, irmão, que as pessoas que são sufocadas é semelhante à semente que caíram sobre as pedras, né? Ouviram a palavra, se animou, mas depois as coisas do mundo sufocou. E pessoas que vivem sufocado pelas coisas do mundo, ela não consegue dar fruto, né? Muita gente, irmão, começou a obra de Deus no espírito, mas muitos têm terminado na carne, né? Uma certa vez, irmão, os fariseus questionam sobre Jesus e eles querem acabar com aquela obra vinda de Deus através de Jesus. Eles queriam acabar. Mas se levantou um homem, mestre da lei, Gamaliel, e ele disse: meus amigos, não faça nada contra esse homem, porque se a obra vem de Deus, ninguém consegue destruir. Irmão, quando a obra vem de Deus, ela não é destruída, ela não se acaba, né? Muita gente tem abandonado o seu trabalho, né? Tem abandonado porque começou no espírito e terminaram na carne, né? Muitos caíram no adultério, outros voltaram para a bebida e outros achou que o evangelho é brincadeira, né? Mas a Bíblia diz, irmão, o que a gente plantar, certamente a gente colherá, né? Eu vou tirar aqui uma raiz de aipim dessa, só para dar um exemplo. Ela não está boa ainda, né? Mas eu creio que já tem fruto, né? Porque não importa, irmão, o tempo, né? Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Tem muita gente que está se achando que vai ser salvo, que é bonzinho, que é melhor do que o outro, porque tem 10, 20 anos de evangélico, né? Mas não importa, irmão, o tempo que você tem. O importa é a sinceridade que você tem com a obra de Deus, se você está produzindo fruto para a obra de Deus, se você está tomando parte no sofrimento de Cristo, né? Hoje em dia, a igreja de hoje é uma vergonha, que ela não sabe o que é tomar parte no sofrimento de Cristo. Tomar parte no sofrimento de Cristo, irmão, é quando você participa da verdadeira obra de Deus, né? E a obra de Deus não é você ser evangélico, não é você dar dízimo, não é você ajudar um irmão porque está vendo lá o pique no canal dele. Obra de Deus, irmão, é quando você sente no coração que a necessidade da obra de Deus, das pessoas que pregam a verdade, viu? Todos esses que pregam a verdade, nenhum tem vida boa, né? Mas suportamos tudo por amor ao evangelho. Porque a palavra diz em Apocalipse que por suportar sofrimento com paciência, eu vos livrarei do dia de tribulação que virá sobre esse mundo, né? Eu vou arrancar esse pé aqui de empim. Creio que ele ainda... Deixa eu pegar um outro aqui. Eles estão novos, porque é em média de 6 a 7 meses para começar a produzir fruto, a empim, né? Com uma boa qualidade, né? Mas esse aqui tem pouco tempo que eu plantei.
só para nos servir de exemplo. Aqui, deu trabalho, mas consegui tirar. Esse aqui é um pé de aipim que tem pouco tempo de plantado, né? Tem pouco tempo, mas tem pouco fruto, né? Não importa o tempo que você tem que você se tornou cristão. O importa é que você dê fruto, né? Porque a palavra diz, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o que a gente plantar, a gente colherá, né? O que a gente plantar, a gente colherá. Se você plantar aipim, você não vai tirar batata, né? Então, o que a gente planta na nossa vida, o que a gente semeia na terra, seja de bom ou seja de mal, a gente vai colher. E assim é na obra de Deus. Quando você é participante na obra de Deus, você vai colher do que você participou, né? E aquele que participa serão os primeiros a ter aquela participação. Porque eu plantei aipim aqui. Então eu tenho o direito de comer primeiro, né? Mas a Bíblia, ela vai dizer que o que o homem plantar, certamente colherá, né? Muita gente pratica o mal na mentira, na fofoca, no adultério, prostituição, na cachaça, na bebedeira. E lendo Bíblia. Não, eu estou lendo Bíblia. Eu sou um homem de Deus, estou lendo Bíblia. Estou lendo Bíblia. Mas plantando coisas más. Pode não acontecer hoje o mal na sua vida. Mas ele vai chegar. A hora vai chegar. A hora vai chegar, irmão. Porque Deus, ele não tem pressa. O rei Nabucodonosor, Deus avisou a ele através de sonho, né? Que ele tinha que mudar. Deus deu um sonho a Nabucodonosor onde tinha uma árvore grande. Uma árvore. Aquela árvore representava o rei Nabucodonosor. Ela dava sombra ao povo da Babilônia. E ele teve esse sonho e ele não conseguiu decifrar o que significava. Mas havia um homem de Deus chamado Daniel. Irmão, sempre vai ter um homem de Deus, né? Uma pena que hoje, para saber quem é de Deus e quem não é, tá uma bagunça, né? Porque o joio está misturado com o trigo. Mas o apóstolo João, na primeira carta de João, ele diz: põe à prova para saber se realmente o espírito dessa pessoa vem de Deus. Nabucodonosor não conseguiu decifrar o sonho, chamou o profeta Daniel, e Daniel disse: ó Senhor, que o rei viva para sempre. Antes que esse sonho não fosse sido sobre o Senhor, rei. Mas o Senhor é essa árvore. E essa árvore, ela vai ser cortada. Vai ser cortada, mas eu vou deixar o tronco. Deus diz a Daniel: vou deixar o tronco, né? E Daniel disse que ele era aquela árvore que ia ser cortado.
E Daniel diz: ó rei, se arrependa. Busque o Senhor, se arrependa, né? Mas Nabucodonosor continuou com seu orgulho, né? E a Bíblia vai dizer, irmão, que 3 meses depois, a sentença não veio na hora, porque Deus é misericordioso. Deus, ele sempre dá uma oportunidade para o homem se arrepender, para o homem endireitar os seus caminhos. É por isso que todo dia, irmão, nós temos que se consertar cada vez mais diante de Deus. Não pense que eu nem você é perfeito, pois só seremos perfeitos quando realmente tivermos nosso corpo transformado. Mas aquele que verdadeiramente ama a Deus, ele busca fazer as coisas que agradem a Deus. Nabucodonosor, 3 meses depois, na sacada do palácio, olhou para toda a riqueza da Babilônia e se engrandeceu. Com toda a minha força, com todo o meu poder, construí a Babilônia, se achando soberba, orgulho, arrogância, egoísmo, querer ser melhor do que o outro. A Bíblia vai dizer que no mesmo instante, o rei Nabucodonosor se transformou em um animal e foi pastar com os animais, comer com os gados. Nasceu unhas enormes, ficou com cabelo grande, ficou parecendo um bicho. Porque o homem, irmão, sem santidade, ele é um animal. E Nabucodonosor ficou parecendo um animal. Só que aquela árvore que era o rei, Deus ele não cortou totalmente pela raiz. Deus deixou raiz, deixou ainda um tronco. E eu quero te dizer nessa manhã de hoje, se ainda tem algo de Deus dentro de você, acorde, antes que ele venha de surpresa e te pegue como um ladrão, como está lá em Apocalipse. Nabucodonosor, quando ele foi para a lama, ele reconheceu quem era Deus, né? Jesus, ele conta uma parábola semelhante à do rei Nabucodonosor, onde ele entra em uma figueira, numa plantação de figueira. Fazia 3 anos seguidos que ele ia lá pegar um fruto para comer. Porém não tinha figo. Chegou para o homem que cultivava a figueira, o homem. E ele diz: arranque essa figueira, vá. Já faz 3 anos seguidos que eu venho aqui tirar um fruto para comer, tirar um figo e ela não tem. Arranque. O homem diz: olha, o homem afofe a terra. Eu vou afofar a terra, Senhor. Vou adubar. Se próximo ano ela não der fruto, a gente arranca pela raiz. Arranca ela e joga fora. Quando o homem arranca uma árvore, a Bíblia diz no livro de João que é juntado os molhos para secar e depois lançar o fogo, né? Através dessas palavras que eu te disse nessa manhã de hoje, eu quero dizer para você que busque se consertar com Deus. Se você se acha que você está limpo, santifique-se. Se você acha que está sujo, eu não digo que você se suje mais, mas eu digo que você busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto ele está perto, porque o reino do céu não é coisas de palavra. Jesus diz: não é todo que me dizem Senhor, Senhor, que vai herdar o reino do céu, né? Como eu disse, não importa quantos anos você tem de evangélico, de cristão, seja lá do que você achar que você é. O que importa é que você venha dar fruto. O pé de aipim tem pouco tempo que eu plantei, mas já está dando fruto, né? Então, independentemente do tipo de coisas que você vem praticando na sua vida, se você diz que é cristão, busque dar fruto para o reino, né? Porque quando eu falo em dar fruto, não é você buscar um templo evangélico que o povo diz que é a igreja. É você buscar da prova de arrependimento. Os fariseus iam lá atrás de João Batista para se batizar. Mas João Batista disse: ninhada de cobra venenosa, como pensarão que escaparão da condenação que há de vir sobre o mundo? Dê provas de arrependimento. Não fiquem dizendo: que eu sou filho de Deus.
Ah, que eu sou filho de Jesus. João Batista disse, dessas pedras, Deus pode fazer qualquer um filho de Abraão, filho de Jesus, né? Então você que está me ouvindo, que vai assistir esse vídeo, seja de manhã, de tarde, não importa, busque dar provas de arrependimento. Ah, irmão, mas Jesus já morreu, pagou pelo meu pecado e agora eu vivo pela graça. Mas pela graça você vai viver de qualquer jeito pecando? Vai viver de qualquer jeito, satisfazendo os seus desejos nojentos, que a maioria é? Você já viu a oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então busque fazer a vontade do Pai. Busque colocar o coração em Jesus. Porque a Bíblia diz, onde tiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Deus abençoe a todos que vai ouvir essa mensagem. Que Deus dê um dia de paz. Em nome do Senhor Jesus.